Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado do Notícias Agrícolas. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Senhoras e senhores, estamos dando início, então, aos nossos trabalhos por aqui, que, lembrando, tem o apoio da nova websérie do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, e da BASF. Uma produção que vai te trazer aí 5 episódios com os segredos da alta produtividade, da produtividade recorde dos campeões de produtividade da sojicultura brasileira. Uma websérie que já está disponível com seus 5 episódios no canal da BASF no YouTube. E você, terminando essa live, já vai fazer o quê? Direto para o canal da BASF para conferir essa websérie que está incrível. E todo esse conhecimento que está ali compartilhado contigo, você vai aplicar na sua safra que está prestes a começar. Meu senhor, minha senhora, vamos colher uma safra recorde de soja, uma boa safra de milho verão, se Deus quiser, porque depois do que a gente passou com a safrinha, o que a gente merece é uma boa safra, e eu tenho certeza que vem uma boa safra por aí. Aliás, deixa eu ver aqui se eu consigo só levantar aqui um pouquinho minha blusa, porque misericórdia, eu achei que tava uma brisa aqui em Campinas. Acho que eu errei, mas agora tá tudo bem. Vou começar esse Bom Dia Agronegócio mandando feliz aniversário para 2 pessoas. A primeira delas é o Gabriel Olive, nosso, a gente fala príncipe herdeiro aqui no Notícias Agrícolas, mas o Gabriel é filho do Daniel e da Ana Paula, que são os nossos diretores aqui no NA, neto do João Batista Olive, um menino de ouro que cresceu aqui no Notícias Agrícolas. Então, nosso feliz aniversário para o Gabi, fica aqui nosso Bom Dia Agronegócio dedicado ao Gabriel. E também para minha prima Denise, que é praticamente minha irmã, né? Então já mando parabéns para ela também. Ela que mora em Recife está chegando em São Paulo, ainda bem. Então já não, né? Mas aí nos próximos dias certamente vou poder abraçar minha prima e dar um feliz aniversário apropriado, mas enquanto isso, deixo aqui o meu registro de feliz aniversário seja muito feliz, e eu realmente espero que você tenha um novo ano cheio de coisas boas depois dos momentos difíceis que passamos neste ano, certo? Senhoras e senhores, vamos começar aqui então, como sempre, com o nosso giro de preços. Lembrando que Letícia Guimarães está conosco na redação do Notícias Agrícolas, acompanhando aqui a nossa conversa. Aquilo que eu não consegui responder agora, a gente vai respondendo nas próximas edições do Bom Dia Agro. Pessoal, eu tento trazer o máximo de informações, mas, por exemplo, essa semana me pediram informações de morango. Eu ainda não consegui chegar nesse mercado, mas assim que eu tiver essa informação, já trago ela por aqui. A gente vai falar de mais frutas e tudo mais. O Marcos me pediu informações sobre as movimentações ali na SLC Agrícola. Também ainda não consegui chegar nesses mercados. Mas tá tudo pautado aqui com a gente vai respondendo vocês ao longo desses próximos dias, tá certo? Então não deixem de nos acompanhar aqui pelo Bom Dia Agronegócio, que essas informações vão chegando a todo momento, tá certo? O Humberto já nos mandando bom dia por aqui. E a Clara, perspectivas para os preços do arroz, saca de 50 quilos. Eu chego lá, viu, Clara? Pode deixar que a gente traz essa informação para vocês por aqui, com certeza. Pessoal, não se esqueçam que o nosso chat está aberto lá também no YouTube. Você pode fazer a sua interatividade por lá, pode fazer suas perguntas, críticas, sugestões. A gente está ali para te ouvir também pelo YouTube, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos, né, como eu sempre falo e faço, vamos passar aqui pelos preços de uma forma geral. Hoje é um dia positivo para as commodities de uma forma geral, salvo soja e milho que recuam na Bolsa de Chicago agora. A soja perde 0,62%, o milho 0,44% de baixa agora, já o trigo sobe 0,25% de alta. O café tem alta de 0,92%, o açúcar sobe mais de 1%, o algodão 0,38% de alta, o petróleo WTI 1,85% de ganho e o ouro 0,19% de alta. Vamos checar as demais commodities não agrícolas e também o dólar index. E já adianto que hoje é um dia, de certa forma, agitado ali para o mercado financeiro. Já vou explicar por quê. Bom, falamos do petróleo WTI, que está subindo 1,87%. No Brent, a alta é de 1,60% agora, com o barril cotado a $71,30. Lembrando que o petróleo Brent é o principal referência aí, principalmente para a Petrobras, tá certo? O gás natural sobe 1,61%, o ouro 0,19%, a prata
0,45% e o cobre 0,47%. Minério de ferro também subiu lá na bolsa de Dalian, fechou em alta, com alta ali de mais de 1% nesta sexta-feira, tá? Então o mercado de minério vem aí se recuperando de baixas bastante agressivas, parte delas impostas ali por uma interferência do governo chinês, é sabido, mas de qualquer forma a gente vai acompanhar. Mais do que isso, não se esqueçam que ao longo do dia, eu vou falar ao longo do nosso Bom Dia Agro, eu vou fazer um resuminho da semana dos principais mercados e vou falar hoje também sobre preços da ureia, tá? Fique ligado. Fertilizantes em pauta, senhoras e senhores. Bom, fizemos esse primeiro... o dólar index, né? Prometi o dólar index, vamos dar uma checada aqui. O dólar index bem próximo da estabilidade, tem uma pequena baixa agora de 0,08%. E de fato, os mercados hoje estão mais cautelosos. Vou até começar por isso, as bolsas estão um pouco mais cautelosas, testando ali pequenas altas e baixas, porque todos os olhos do mercado financeiro mundial estão voltados ali para o simpósio de Jackson Hole, que começou ontem nos Estados Unidos e hoje o discurso principal e óbvio, né, a atenção maior, os holofotes ficam para o presidente do Federal Reserve, Sr. Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central mais importante do mundo. E ele tá ali com uma bomba no colo dele, né? Precisa controlar a inflação, precisa entender como ficam os estímulos à economia norte-americana, precisa pensar no que vai fazer com os juros, mas o mercado não acredita que o Jerome Powell vai trazer grandes mudanças, grandes surpresas no seu discurso desta sexta-feira. Mas o mercado, obviamente, está pagando para ver, né? Quer confirmar todas essas expectativas. A gente está aqui acompanhando de olho nisso, mas hoje, né, a gente tem essas duas, essa espera muito forte aí para o discurso do senhor Jerome Powell, portanto. Eu já indico uma análise aqui da Agrinvest Commodities no portal inteligência.agrinvest.agr.br e ali tem uma análise mostrando os dois caminhos que podem ser apresentados ali pelo discurso do presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. A análise de macroeconomia é de Eduardo Vanin, tá certo? Vale a pena acompanhar este perfil. Vou deixar aqui, inclusive, @agrinvest. Siga esse perfil no Instagram, que é muito conhecimento bom ali e compartilhado de uma forma muito didática, muito simples e simplificada, na verdade. E aí, senhoras e senhores, é sucesso, tá? O Humberto me pede aqui, gostaria de ouvir sobre o cenário do arroz. Hoje eu tenho bastante informação e a gente vai conversar sobre isso, viu, Humberto? A gente já chega lá. Bom, então entendemos que hoje é um dia de certa cautela para o mercado financeiro. Para as commodities é um dia positivo na maior parte delas. Como eu falei, recuam soja e milho. Abrindo os preços da soja aqui na Bolsa de Chicago, nós temos baixas que variam de 2,5 a 7,5 pontos. Lembrando, o contrato de setembro sai da tela nos próximos dias. Então o que a gente vê aqui não é grande referência para o mercado. Vamos direto para o novembro, que é o contrato mais negociado agora, e referência para a safra norte-americana. Vale $13,18 por bushel. O janeiro, $13,22. O maio, $13,28. Aí, nesses contratos mais alongados, a gente já vê perdas mais fortes, que variam aí, como eu falei, de 7 a 8 pontos. Por que o mercado está caindo dessa forma, Carla Mendes? Porque nós temos ali ainda previsões de chuvas mostrando bons acumulados sendo esperados ali no período dos próximos 5, 7, 8 dias, principalmente para a região mais a oeste dos Estados Unidos. Então, a gente está falando das Dakotas, Minnesota, Iowa, Nebraska, né? Estados importantes da metade leste do Corn Belt, como Indiana, Illinois, Ohio, também recebem boas chuvas. Agora, embora essas condições, né, e mais essas preocupações, algumas realizações de lucros e um certo olho vivo ali na demanda, vamos colocar dessa forma, tragam essa cautela para Chicago, né, esse mercado um pouco mais na defensiva. De outro lado, senhoras e senhores, a gente precisa entender que nós temos essa chegada das chuvas, né, nessas regiões mais a oeste dos Estados Unidos, num período que acaba sendo um pouco
tarde demais, né? Então, por exemplo, ali na Dakota do Norte, tem muitas lavouras sendo abandonadas, segundo relatou pra gente o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. O Vlamir usa a seguinte expressão: está chovendo no molhado. E onde precisaria chover efetivamente, as chuvas estão chegando de fato um pouco tarde, difícil de recuperar essas lavouras a partir de agora. E realmente, ali na metade oeste, principalmente nas Dakotas, né? O Nebraska também teve uma safra difícil. A gente deve ver uma revisão aí da produtividade para soja e para milho, principalmente para soja, segundo os analistas e consultores de mercado. E como que isso vai acontecer, né? Como é que esses números vão ser revisados? No próximo mês, setembro, o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já deve sinalizar ali uma produtividade menor, segundo as expectativas do mercado, tanto para soja quanto para milho, consequentemente vindo a reduzir as suas estimativas de produção. Mas lembrando que o Crop Tour Pro Farmer, que aconteceu na semana passada, trouxe sinalizações bem mais positivas para a safra, né? E com estimativas muito maiores. Agora, na semana passada também, nesta semana, na segunda-feira, o USDA trouxe um novo recuo no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, que, diga-se de passagem, tanto para a soja quanto para milho estão bem abaixo dos números do ano passado, quando foram colhidas menos toneladas de soja, menos toneladas tanto de soja quanto de milho. Vou explicar. O ano passado, a gente tinha aproximadamente 72% das lavouras em boas ou excelentes condições. Esse ano, a gente tem 56%, né? Então, como é que a gente vai ter uma produtividade maior com uma porcentagem muito menor de lavouras em boas ou excelentes condições? Esses são os questionamentos que os analistas têm se feito agora. É claro que o aumento de área que está aí, né, sendo sinalizado, cerca de 5% para a soja, 2% para o milho, vai ajudar a aumentar a produção. Mas a produtividade, ela teria que ser menor do que a do ano passado, porque a gente tem um percentual de lavouras em boas ou excelentes condições muito aquém do que observamos no ano passado. Então, veja como essa conta realmente não fecha, né? Então, a gente vai precisar entender e esperar os próximos números do USDA e, mais do que isso, ver as colheitadeiras começando a funcionar. Já isso começa a acontecer para o milho. Aí a gente vai entender a realidade do tamanho da safra nova lá dos americanos. Aí sim, a gente vai ver a onça beber água, porque, pelo que eu estou entendendo, essa safra é menor do que a gente está vendo de estimativa agora. Para o Vlamir, na última informação que o Vlamir dividiu conosco, no Minuto do Produtor, que ele traz esses áudios de terça e quinta-feira, ele falava: pelo caminhar das coisas, teremos uma safra de soja na casa de 115 milhões de toneladas. Isso é um corte bastante agressivo aí na análise do Vlamir, porque a última projeção do USDA é de 118 milhões de toneladas. Então, vejam vocês, a gente tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. E enquanto essa água está passando, o que está acontecendo? Os mercados vão especulando os cenários. E essa sinalização das chuvas, esses mapas mostrando essa chegada das chuvas, acabam exercendo alguma pressão, principalmente porque o mercado subiu forte aí nos últimos dias, né? Então, a gente tem... a gente está tentando entender ali qual vai ser o tamanho efetivo da safra americana. E aos poucos também o que a gente vê é o mercado virando e dividindo as suas atenções também com a nova safra da América do Sul, a nova safra do Brasil principalmente, que tem uma possibilidade, né, de chegar próximo a 150 milhões de toneladas, uma área que pode passar de 40 milhões de hectares, né? E o Brasil mantendo ali o seu viés de sustentabilidade, ocupando áreas já abertas, sem desmatar novas áreas para produzir soja. Enfim, a gente tem um papel importante aí na formação do espectro global do complexo soja. Então, a gente tem a projeção
de exportarmos na próxima safra mais de 90 milhões de toneladas, né? E a gente tem toda essa movimentação. A gente tem toda a movimentação do complexo soja, farelo, óleo, extremamente importantes para a gente entender para onde vão os preços, mas olhar para a conclusão da safra americana agora é determinante, bem como é determinante para a formação do teu preço aqui no Brasil, vale soja, vale milho, vale café, aquilo que acontece no mercado financeiro, porque vai impactar direto no dólar e vai impactar direto no teu preço, tá? Então, vamos fazer esse amarrado de informações, tá? Vamos fazer esse amarrado, porque é muita coisa para amarrar e você não pode desviar o foco de nenhuma das informações, porque eu costumo dizer aqui, né? Lembrando, tá? Eu não sou analista de mercado, eu trago aqui as informações agregadas num mesmo espaço, numa mesma conversa. E são nesses períodos, né, que o mercado mostra certa volatilidade, ou certa indecisão, e aí testa picos e vales, que o mercado te dá oportunidades, te dá sinais, né? Tanto para comprador quanto para vendedor. Então, olho vivo, tá? Olho vivo no comportamento de todas essas variáveis aí, tá certo? Bom, para soja aqui no Brasil, seguimos com cotações muito favoráveis, seguimos com lucratividade muito boa e lucratividade boa esperada ainda para 2022. A gente está largando uma safra, senhores, com uma média de preço cerca de 50% maior daquela largada da temporada 2020-21, tá? Que a gente tinha ali 80, 90 reais por saca de soja. Então, atenção. Então, preços da soja, tanto para o restante da safra velha, quanto para o começo da safra, quanto para a safra nova, a gente tem preços muito bons. Lembrando que ali para fevereiro, a nossa soja já é muito mais competitiva que a dos americanos. Palavras de Eduardo Vanin, nosso preço é imbatível a partir de fevereiro, dados os nossos níveis de prêmios e dada a oferta que o Brasil deve trazer ao mercado internacional. Então, a gente tem realmente essa situação, o que faz com que a China já olhe para a nossa nova safra e já tenha capturado aí cerca de 8 milhões de toneladas. Isso é um pouquinho menor do que na safra passada. Na safra anterior, a gente já tinha aí cerca de 12 milhões compradas de toneladas compradas pelos chineses, mas também fui questionar o Vanin sobre isso. Ele falou, Carla, não me parece ser preocupante isso agora, porque se você é comprador e tá vendo que tem uma boa e grande e recorde e gigantesca safra vindo por aí, você vai ficar só de olho, né? Sabendo que você pode talvez tentar um preço um pouco menor, garantir margens um pouco melhores. Então, o lado do comprador também pesa. E isso faz com que a gente tenha essa dinâmica incrível que tem o mercado de commodities agrícolas, tá certo? O Sebastião, o clima definitivamente se tornou determinante, é um fator primordial na formação dos preços das commodities, algo que há anos atrás era deixado de lado. O senhor tem total razão, seu Sebastião. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tô há somente 11 anos no agronegócio, né? Isso é muito pouco diante das experiências que eu tenho o privilégio de noticiar aqui no Notícias Agrícolas. Só que nesses 11 anos, eu já pude perceber a diferença no comportamento do produtor brasileiro na hora de fazer a sua comercialização. Ele cada vez busca mais informação do futuro para se antever e fazer proteções de preços, né? E isso vale, mais uma vez eu falo, para todas as commodities. Qual que é a grande sacada do mercado das commodities? É ser um mercado futuro, que te dá transparência. Todo aquele produto que é negociado em bolsa, ele te traz essa situação, transparência, previsibilidade. Se você tem referências para o final do ano que vem, é porque você já está sinalizando ali a movimentação dos fundamentos. E fora tudo isso, a injeção de dinheiro dos fundos investidores, dos fundos especuladores, dos donos do dinheiro no mundo, que vão mudando o dinheiro de lugar, ora para as commodities agrícolas, ora para outros ativos, e aí a gente vai observando toda essa movimentação, o que é muito saudável para o mercado, dá essa liquidez e ajuda nessa previsibilidade, ajuda a você formar o teu preço lá para frente. Então, esse fator climático, né, e a inserção das previsões climáticas como fundamentos importantíssimos para os mercados, principalmente para o produtor brasileiro, que vive num país tropical e o clima é completamente imprevisível,
imprevisível, né? A gente tem que ter isso a nosso favor, usar isso a nosso favor. Então, o senhor tem total razão, tá certo? Bom, consequentemente, temos, como eu falei, né, preços bons de soja aqui no Brasil, restante da safra 2021, safra 21-22, caminhamos então, ok, legal? Legal. Para milho, a situação é semelhante, a atenção fica ali para preços nos portos versus preços no interior. Preços nos portos, os compradores estão ofertando entre R$ 83 e R$ 84 reais por saca. Não sai negócio porque no interior do Brasil a gente tem preços acima desses patamares. A demanda interna é forte, principalmente do setor de rações, porque as nossas proteínas animais elas têm evoluído muito bem. Então, a gente tem essa condição toda aí do mercado. Inclusive, quando a gente fala de milho, vou puxar aqui algumas informações que o Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui do Notícias, separou pra gente, especialmente para o Bom Dia Agronegócio, tá? Então, a gente tem aqui um resuminho feito pelo Guilherme pra gente entender o mercado de milho essa semana. Semana de calmaria para as cotações na B3, já a gente vai abrir essa tela e vai detalhar aqui os preços. A colheita da safrinha segue avançando, isso é um fator de pressão aí para as cotações. E segundo o Gui, até com alguma pressa para fugir da chuva no Paraná. E os produtores ficam mais à margem do mercado, que não teve muitas ofertas ou novos negócios fechados. As exportações de agosto já ultrapassaram o total de julho passado, mas seguem muito inferiores a agosto de 2020. Realmente, a gente tem aí um ritmo dos nossos embarques muito aquém do que vimos no ano passado, mas também porque a nossa oferta é muito menor e está muito mais atrasada, né? A Stonex, que é uma das maiores consultorias do mundo, né, acredita que, ao contrário das 35 milhões de toneladas exportadas no ano passado, o país embarque apenas 19 milhões em 2021. Projeção da Stonex, tá? As importações continuam subindo, já importamos no acumulado do ano, janeiro até terceira semana de agosto, 1,6 milhão de toneladas, e o normal para o Brasil é importar ao redor de 1,5 milhão no ano todo, e de fato a gente tem aí a Stonex também projetando as importações de milho do Brasil na casa de 3 milhões de toneladas esse ano. Alguns analistas falando que a gente tem que importar de 3 a 4 milhões. Vamos ver como é que a gente vai fechar o ano. E aí sim a gente vai bater um recorde, né? E já está previsto esse recorde nas importações de milho do Brasil. Bom, sobre a safra de milho, tá? O que o Guilherme separou pra gente? Temos ali atraso no plantio, estiagem e geada reduziram a expectativa inicial da Stonex para a nossa segunda safra de 82, é muito triste essa notícia, né? Pelo amor de Deus, de 82 para 59,6 milhões de toneladas. É uma perda de 22 milhões de toneladas de soja. É muito ruim dar essa informação. Temos aí 64% da colheita da safrinha concluída no Paraná. O destaque para o Mato Grosso é a elevação dos custos de produção e a relação de troca do milho para 2021-22, principalmente com dólar alto e alto custo de produção com os insumos puxado principalmente por fertilizantes e corretivos, tá? Em Goiás, nós temos aí também o prosseguimento da colheita, e isso é um fator de pressão para as cotações no mercado interno, lá em Goiás. No Mato Grosso do Sul, a colheita da safrinha chega a 58%. No Tocantins, encerrados os trabalhos de colheita, uma produtividade média de 60 a 65 sacas por hectare. O ano passado, nós tivemos uma média talvez um pouquinho maior e a projeção inicial para este ciclo, para essa temporada, era de algo entre 85 e 90 no estado do Tocantins, tá? No Rio Grande do Sul, o custo de produção para a safra 21-22 também foi estimado para cima, uma elevação de 52% para o milho, mas ainda assim nós temos uma melhora da relação de troca, porque os preços do milho subiram forte no Rio Grande do Sul. Então, apesar desses 50% a mais no custo de produção, nós temos ainda uma rentabilidade interessante para o produtor, principalmente por conta dessa valorização do preço e dessa relação de troca que ainda se mantém saudável, tá? Sobre
A soja, né? A gente está prestes aí a começar a nova safra. O vazio sanitário termina no dia 10 de setembro para o Paraná, né? E aí no dia 15 de setembro para o Mato Grosso. E aí a gente vai entendendo, portanto, como é que ficam as situações. Vamos ver aqui o que o Guilherme separou para nós. Olha só. Nova Chavantina, no Mato Grosso, espera boas chuvas para outubro e novembro e plantio dentro da janela ideal. Nós também esperamos. Aqui na região costuma ser ali por volta do dia 20 de outubro, tá? Nova Mutum, também no Mato Grosso, espera as chuvas já em setembro para iniciar o plantio na segunda quinzena do mês. Oxalá permita dê tudo certo. Tocantins, espera um aumento de área cultivada entre 5% e 10% e começar o plantio entre 10 e 15 de outubro. No Rio Grande do Sul, a gente falou do aumento dos custos de produção para o milho. Para a soja não foi diferente, a elevação nos custos estimada pela FECOAGRO é de 48%, e a gente está falando, ao contrário do milho, numa relação de troca já não tão saudável, né? Ela ficou pior, o poder de compra do produtor piorou um pouquinho. Ainda assim, a gente tem um cenário produtivo e de rentabilidade, tá? Todas essas informações estão na página do Realidades da Safra. Vou deixar aqui, ó. Menu Safras, Realidades das Safras. Aí todas essas informações, todas as entrevistas que o Guilherme faz diariamente estão ali concentradas para entendermos, então, esse retrato das safras, tá? Ó, Menu Safras, Realidades da Safra, essa é a página do Gui, e ali tem todo esse conteúdo produzido pelo Gui, fica ali concentrado para você entender município a município de todos os estados produtores como vão as principais safras aqui do Brasil. Tá certo? Bom, falamos de soja, falamos de milho, falamos de preços de safras, de clima. Vamos agora dar uma olhadinha no mercado do café, senhoras e senhores, porque nós temos ali preços em alta, mais uma vez, os preços subindo entre 0,54% e 0,99%, boas altas. O setembro tem $1,86 mais 65, o dezembro $1,89 mais 70 por libra peso, o março $1,92 mais 35, o maio $1,93 mais 50 por libra, tá? Bom, o que a gente tem, né, olhando para esse quadro do café? Uma preocupação ainda muito latente e muito forte com a questão da oferta. A Virgínia também nos destacou aqui algumas informações importantes desse mercado para essa semana. Foi uma semana um pouco mais tranquila para o mercado, né? Assim como foi para a soja, milho, o açúcar teve uma semana um pouco mais agitada, mas assim, se espera um retorno das chuvas pro mês que vem. Isso já começa a baixar um pouco da poeira do mercado, né? A Somar Meteorologia, inclusive, divulgou a previsão de temperaturas acima da média para setembro, o que, apesar das chuvas, traz uma preocupação aí para o mercado de café arábica, que já sofre com as questões climáticas, né, há um tempo, há meses. No caso do Conilon, todo o mercado está de olho no Vietnã, segundo nos informa a Virgínia, que decretou o lockdown nesta semana devido ao aumento de transmissão com a variante Delta. E, senhores, a questão da variante Delta, ela está no radar de todos os mercados, inclusive o financeiro, a macroeconomia, muito de olho nisso. Nova Zelândia, Japão, Vietnã, outros países da Ásia, enfim, atenção. Lembrando que a oferta do café vietnamita está fortemente comprometida há meses, primeiro por conta do canal de Suez, se lembram? Daquele trambolho daquele navio gigantesco que encalhou no canal de Suez, isso atrasou, foi um caos generalizado. E depois pela elevação do frete. Fretes marítimos em níveis recordes. Taxas de containers nem se fala. Isso é pauta de entrevista ao vivo hoje aqui no Notícias Agrícolas, às 15h30, e você é nosso convidado, tá? Olha só, aqui no Brasil a situação também é complicada e o Secafé não acredita em uma solução no longo prazo. No Espírito Santo, Porto de Vitória, a infraestrutura é ainda mais precária e prejudica mais ainda o Conilon, já que a matéria está sendo, portanto, detalhada aí pela Virgínia. Essa pauta está no radar da Virgínia, ela está falando com as exportadoras para a gente entender essa questão da logística e saber como isso vai continuar impactando para o café. A gente cantou essa bola lá em 2020
no começo da pandemia, sobre a falta de containers. Isso foi se agravando, aí a gente está num caos nesse momento e esses preços estão altos, tá certo? Bom, segundo os analistas de mercado, quando a gente olha para as cotações do café, a gente ainda vê preços firmes, sustentados e oscilando numa banda ali de $1,70 a $1,90 por libra-peso na Bolsa de Nova York para o Arábica, pelo menos até outubro, com os mercados apresentando volatilidade forte ainda, o que a gente tem confirmado quase todos os dias, e outros fatores que entram ali no jogo, como o mercado financeiro, o andamento do petróleo, o movimento do dólar e tudo isso, tá certo? Então, atenção, porque o mercado do café não vai dar descanso, como eu falei, pelo menos até outubro, e já é sabido que depois disso segue a volatilidade, porque há muita preocupação com a nossa oferta aqui no Brasil. Os preços para o cafeicultor brasileiro, eles seguem bastante elevados, né? São preços ainda muito altos, né? São preços fortes, acima de R$ 1.000 por saca, para o Arábica, tanto no mercado do cereja descascado, quanto no tipo 6 bebida dura. São preços muito firmes. Parte disso vem de um dólar muito alto, que apesar das recentes baixas, ainda apresenta ali preços acima dos 5,20, chegou a testar patamares bem mais altos aí nos últimos dias, e é um outro ativo que tende a se manter extremamente volátil, tá? Então, atenção. Hoje o dólar, mas Jesus, eu acabei de atualizar o dólar, tava subindo, tava 5,26, uma alta de 0,78%, passou a cair 0,18% de queda, com R$ 5,25, tá certo? Meu Deus. O seu Antônio e o Ronaldo falam conosco pelo YouTube. Bom dia, senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia. E concluindo agora entre as nossas commodities, vamos falar um pouquinho dos preços do açúcar. Aí a gente vai falar na sequência de arroz e de feijão, que também estão em preços, principalmente o arroz, estabilidade total, até uma lentidão no mercado que preocupa um pouquinho, mas estamos acompanhando. Vamos concluir aqui com o açúcar e a gente já passa para o arroz e o feijão, tá? E vamos falar um pouquinho de trigo também. E vamos falar de marco temporal, tá? Para a questão indígena, é importante. Vamos lá. O que eu falei? Açúcar. Vamos falar de açúcar. Bom, hoje os preços estão subindo, sobem mais de 1%. Temores com a safra global e valorização do petróleo. Esses dois pontos puxam as cotações nessa sexta-feira, mas foram dois pontos que foram puxando as cotações ao longo da semana, né? Os últimos dias foram de, óbvio, variações mais tranquilas. Também um resumo aqui excelente feito pelo Jonathan Simeão, nosso especialista no setor sucroenergético, e destacou justamente isso, né? Nós alcançamos ali a máxima dos 4 anos, para Nova York e para Londres, e aí essa semana foi um pouco mais amena, né, mais good vibes ali para o mercado do açúcar, e a gente me faltou até a voz, e agora era natural e esperado este momento de acomodação como está acontecendo, tá? Veja só o que diz o Jonatas. O mercado teve estabilidade na última terça-feira, mesmo depois da oficialização dos impactos com geadas em áreas produtoras da principal região de cana no país, pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. Ela falou, tivemos aí 1 milhão de hectares comprometidos com as geadas. Isso é muito sério, né? Isso representa 11,9%, 12% da área disponível para a colheita da safra 21-22 ou 27% da área a ser colhida até o final do ciclo agrícola, segundo o reporte da Única. Então, o mercado também já olha para 2022, diante desses prejuízos levantados e oficializados. E para o analista de mercado da Safras e Mercado, o Maurício Muruti, alguns mapas já estendidos mostram que pode haver mais chuvas para a próxima temporada do que tem ocorrido nessa temporada, o que começa a também trazer certo equilíbrio ali para o mercado, mas elas precisam se confirmar, elas precisam acontecer para de fato haver esse equilíbrio do mercado, né? Então a gente está ali de olho em todas esses pormenores, esses detalhes, e isso são pontos importantíssimos para o mercado do açúcar, uma vez que o Brasil se destaca como o principal produtor e exportador mundial desta commodity, tá certo? Bom, vamos falar de arroz? Vamos falar de arroz. O mercado está num momento mais lento,
porque as indústrias, também informações apuradas junto da Brandalize Consulting, as indústrias não apontam ali uma renovação dos seus estoques, uma reposição dos seus estoques. E, de fato, a indústria estava esperando por essa reposição agora. Então, os preços seguem mantendo ali certa estabilidade. Eles não têm ali força para garantir altas muito fortes, né? E muito consistentes também, segundo nos informou o Vlamir. E isso é realmente bastante preocupante. Mas o mercado mantendo a sua estabilidade já está ok. E isso, parte desse movimento está atrelado, ainda segundo o Vlamir, aos preços nos supermercados, que continuam mais baixos agora, né? A gente está falando de um pacote de 5 quilos de arroz entre 15 e 16 reais, né? E a indústria já imaginava que neste momento a gente teria preços ali na casa dos 18 reais. Não aconteceu e por isso essas indústrias não estão ali efetivando novos negócios e a gente ainda tem um mercado mais lento para o arroz. Vamos ver como é que ficaram as últimas referências de preços. Ontem o indicador CPEA-Exalc cedeu um pouquinho, 0,10%, para fechar com R$ 76,80 por saca, o indicador CPEA para o arroz em casca, tá? Mercado físico, a gente tem preços variando entre R$ 75 e R$ 95 reais. 75, Rio do Sul, Santa Catarina. Se a gente olha ali para Rio Grande do Sul, Capivari do Sul e Pelotas, temos R$ 80 e R$ 81 reais por saca, respectivamente. Todas as cotações ontem fecharam o dia com estabilidade no mercado físico. Os R$ 95 reais são marcados ali para Sorriso, no Mato Grosso, e Guaratinguetá, no interior de São Paulo. São Paulo, lembrando que é saca de 60 quilos a referência, tá? Então, o mercado do arroz, sem grandes novidades, sem muita mudança prevista aí para esses próximos dias, tá? No feijão, a gente já tem uma situação um pouco diferente. A gente tem uma espécie de vazio de oferta agora, as colheitas estão finalizadas e nós temos também o plantio, né, da safra de verão já começando em alguns lugares. Apesar disso, nós temos ali os preços do feijão carioca mantendo-se estáveis em pleno pico de safra, né? Então, temos a colheita concluída, o plantio começando, a oferta estabilizada. Como vão ficar os mercados a partir de agora? Como é que vão se comportar os compradores? Então, a gente está falando aí dessa estabilidade para os preços do feijão carioca. E essa informação foi dividida conosco pelo Marcelo Líderes, numa entrevista nessa semana. Foi quarta-feira. Eu vou deixar aqui, inclusive, o título da entrevista do Marcelo, que é um dos maiores especialistas de mercado de feijão, né? Deixa eu dar uma colocadinha aqui, ó. Menu, vídeos, feijão. Vai procurar pelo Marcelo Líderes, tá? E o título da entrevista dele é esse aqui, ó. E o Marcelo, além de falar sobre a estabilidade das cotações do feijão carioca, ele cita também feijão preto com negócios já acima dos R$ 300 reais por saca. Outra informação importante sobre feijões. Área de plantio de feijões, o produtor de feijão no Brasil vem cada vez mais diversificando as suas variedades, porque isso aumenta a nossa participação no mercado exportador, que vem buscando outras variedades. Feijão carioca é um feijão excelente, mas é um consumo muito habitual do brasileiro, né? E nem é não é em todas as regiões que se consome no dia a dia junto do arroz o feijão carioca. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é o feijão preto. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro também. Mas o feijão carioca, essa dupla arroz e feijão carioca, ela é um hábito muito verde e amarelo, né? E quando a gente olha para outros países, eles têm buscado outras variedades. Então, veja só o que diz o Marcelo Líderes. Área de plantio de feijões pode aumentar no Brasil, mas sem prejuízo para a formação dos preços. Planejamento deve estimular o uso de variedades que atendam tanto o mercado interno quanto a exportação. Veja você que eu poderia trabalhar no IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão, é brincadeira. Marcelo Líderes, um abraço para você. O Marcelo Líderes, ele é parceiro desse site
desde que o Notícias Agrícolas foi fundado. Ele, o Wlamir Brandalize, esses medalhões aí do agronegócio, os grandes caras, os grandes líderes, as grandes mentes deste agro, como é o caso do Marcelo Líderes para o feijão, né? O Wlamir para os grãos todos de uma forma geral e para tudo que você der na mão do Wlamir, ele analisa, né? Eles são parceiros do NA há quase 25 anos. Ano que vem, vamos completar bodas de prata neste site. Oh, meu Deus, quanta emoção. Vamos lá. Bom, então concluímos aí mercados de arroz e feijão. Nas nossas carnes, o que a gente pode falar? Suíno, bovino, frango. Maravilha na exportação. Atenção à demanda interna. Demanda interna pode segurar os preços dessas 3 proteínas, tá? A exceção do frango, que eu acho que é mais comum, mais barato, é aquilo que o produtor ou o brasileiro pode comprar agora. A gente viu recentemente os novos números do IPCA, mostrando que, de fato, né, a gente tem uma valorização dos alimentos muito forte, isso pesa diretamente na inflação, e a gente sabe que a renda do cidadão brasileiro, ela tá corroída. E sem contar que desde que o Brasil foi instaurado, a gente tem o quê? Um déficit na nossa política de distribuição de renda. Então, é por isso que a gente ainda tem pessoas que não podem se alimentar adequadamente nesse país. E isso precisa mudar. E isso é uma política de governo, né? Graças a Deus, os supermercados nesse país estão abastecidos. Mas, infelizmente, não são todas as famílias que podem ir ao supermercado para comprar pelo menos uma cesta básica. Mas enquanto a gente continua produzindo em escala, a gente continua tendo preços acessíveis. Mas a gente precisa urgente criar mais empregos, dar mais dignidade aos brasileiros, para que eles sejam cada vez menos reféns de programas sociais. Os programas sociais precisam existir, precisam auxiliar a sua população, não me entendam mal. Mas o brasileiro e qualquer ser humano, ele quer mais para ele. E ele tem que querer mais, ele tem o direito de querer mais, tá certo? E é isso que a gente, né, eu bato sempre nessa tecla. Vamos gerar emprego para que as pessoas possam comer mais e melhor. Quando eu falo mais, fazer pelo menos as 3 refeições básicas do dia. Café da manhã, almoço e janta. Quando eu falo comer melhor, é nutricionalmente falando. Embora o número de pessoas passando fome no mundo esteja maior, esteja crescendo, a gente tem o número de obesos também crescendo. E isso é um problema de saúde pública, porque as pessoas estão comendo mais alimentos processados, mais alimentos industrializados, e elas precisam se alimentar melhor. E a gente vai sempre bater nessa tecla aqui. A gente precisa ter uma melhor política de distribuição de renda, geração de emprego, para dar dignidade para as pessoas, para que elas possam se alimentar adequadamente. E é isso, né? Como eu sempre falo, a minha opinião não vale de nada. Às vezes eu exponho ela aqui porque eu sou assim mesmo, né? Vocês já estão acostumados comigo. Enfim, vamos ver o que já é notícia neste site, senhoras e senhores. Antes eu vou passar pela Scott Consultoria, ver qual o recadinho para o mercado do boi que nós temos hoje. E lembrando, Alexander Ortiz estará conosco às 11h30 na bancada do Notícias Agrícolas, atualizando todas as informações sobre o mercado pecuário. Mas posso adiantar que escalas de abate mais longas e queda no preço do boi gordo em São Paulo são registradas. Vimos falando sobre isso toda essa semana, né? A gente veio falando sobre isso, viemos tratando desse alongamento aí das escalas mais confortáveis e, de fato, essa oferta um pouco maior de gado confinado que aparece agora, ela permite esses ajustes aí nas escalas e também nas ofertas de compra, né? Então, a gente está falando escalas que atendem, em média, 10 dias, segundo informações da Scott. Com isso, houve queda de R$1 por arroba no preço do boi gordo na última quinta-feira. Vamos ver como é que o mercado se comporta hoje, na comparação diária, né? Vaca e novilha gorda em São Paulo permaneceram estáveis. Vaca gorda, R$292 por arroba. Novilha, R$307 por arroba. Estáveis. Boi gordo caiu um pouquinho, R$1 por arroba para fechar com R$312. Vamos ver como é que tá esse mercado na B3? Vamos dar uma olhadinha ali. Deixa eu abrir aqui os nossos números na B3. Hoje temos o contrato... Não, acho que a gente tá com um probleminha na B3. Não sei o que tá acontecendo, ainda não temos as informações. Peço perdão. Elas estão sendo atualizadas nesse momento, talvez até o final do Bom Dia Agro eu consiga dividir com vocês, tá? Mas às vezes a B3 dá um crepezinho ali, um bugzinho.
É por isso que a gente não consegue abrir esses números aqui, vez ou outra, tá? Bom, mas eles estarão disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br e no fechamento no nosso menu de cotações. Menu cotações boi ali tem um mar de cotações infinitas, né? Porque a gente tem também essa parceria desde que o Notícias Agrícolas nasceu com a Scott, nosso grande parceiro, e a Scott traz um montão de referências de cotações de boi gordo, todo o mercado pecuário, na verdade, pra gente ali na nossa página de cotações, tá certo? Bom, vamos entender então algumas informações importantes, pessoal, que, como eu falei também, viemos acompanhando durante toda a semana. Número 1, a coletiva do presidente da ProSoja, o senhor Antônio Galvão, ontem eu comentei no Bom Dia Agro, vocês se lembram, depois que ele foi ali investigar, está sendo investigado, né, depois que foi ali instaurado um inquérito contra ele, o cantor Sérgio Reis e outras 9 pessoas, entre elas o deputado federal Otônio de Paula, o Zé Trovão, o caminhoneiro e outros, né? O Eduardo Araújo, cantor, enfim, uma série de líderes ali, né? E personalidades, artistas e tudo mais, por conta do chamamento para as manifestações do dia 7 de setembro. Algumas pessoas ali se excederam na hora de fazer esse chamamento, né? E convocaram para manifestações que não foram a melhor forma de fazer isso, mas o Antônio Galvão, produtor rural, não a ProSoja Brasil, tá, pessoal? Não é a ProSoja Brasil que está sendo investigada, mas o Antônio Galvão, que vem a ser presidente da associação, deu uma entrevista coletiva ontem, depois de ter sido cumprido na última sexta-feira os mandados de busca e apreensão na casa dele, né, lá em Sinop, no Mato Grosso, e dele ter, então, sido convocado, né, sendo intimado para depor na Polícia Federal. Foi depor na Polícia Federal ontem não, na quarta-feira à tarde, e ontem de manhã deu uma coletiva. Alguns pontos importantes. O time de advogados do Galvão vai entrar com uma medida cautelar para tentar derrubar a medida de restrição que impede que o Galvão chegue a menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes em Brasília, bem como os outros investigados. Então tem essa distância mínima de 1 quilômetro e eles estão tentando derrubar, mas o time, né, os advogados do Galvão não têm acesso ao inquérito completo. Então é difícil, né, se defender daquilo que você não sabe do que está sendo acusado em detalhes, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, essa é uma situação. O Galvão reafirmou mais de uma vez durante a sua coletiva que ele, como Antônio Galvão, ou a ProSoja Brasil, como instituição, nenhum dos dois financia o movimento Brasil Verde e Amarelo, que é o movimento que está organizando as manifestações em 7 de setembro em Brasília e em São Paulo. Ele disse: nunca coloquei R$1, muito menos a ProSoja Brasil. O que fiz foi prestar meu serviço de outra forma e a arrecadação feita pelos outros produtores rurais já foi suficiente. Essas arrecadações são feitas por estados e municípios, com os líderes ali do movimento em cada estado e município, para custear a logística, o trânsito e todo o processo de levar esses produtores até Brasília. Palavras de Antônio Galvão. Ele foi ainda questionado sobre quando ele sentiu que teve a sua liberdade tolhida, né? E o Galvão falou: quando eu tive a minha liberdade de expressão limitada, censurada, e quando o meu direito de ir e vir ficou restrito, quando tem essa medida de restrição aí de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes em Brasília. Então, ele pontuou essas situações e ele falou muito mais ainda. Foi uma coletiva bastante longa, a gente pôde acompanhar, eu e mais colegas jornalistas, e ela já está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Não tem o vídeo da coletiva, mas eu acompanhei a coletiva e coloquei todos os detalhes ali. Inclusive, fizemos uma participação ontem no programa Tempo e Dinheiro, do João Batista Olive, para falar um pouquinho do que pudemos ouvir, então, nesta coletiva. Eu vou deixar aqui para vocês o título dessa notícia, porque eu acho que o link... Eu vou tentar, mesmo assim, colocar o link, tá, pessoal? E aí a gente, para vocês acompanharem, se for do interesse de vocês, óbvio, o que disse, então, o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão,
a sua, né, em coletiva ontem. Falou ainda sobre ter sido arbitrária, na sua opinião, no seu sentimento, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Falou bastante sobre isso, enfim. Então, falou bastante sobre como ele apoia o impeachment do Alexandre de Moraes e de outros ministros, justamente por essa confusão que a gente vê no Brasil atualmente entre os três poderes, né? Ele disse o seguinte: a gente precisa ter uma harmonia entre os três poderes e não uma interferência de um no outro. Essa contaminação dos três poderes, né? Um no outro, não pode ter, né? O STF não pode deliberadamente, arbitrariamente, tomar decisões só porque sim, né? Então, palavras de Antônio Galvão. Menu, notícias, agronegócio, e vai procurar por essa informação aqui, ó. Este é o título da entrevista coletiva do Galvão. Eu vou colocar o link aqui, caso vocês consigam ver pelos comentários. Também vale a pena ler essa notícia na íntegra, tá? Outra situação que acompanhamos durante toda a semana, a questão ali do marco temporal, né? Vamos votar o marco temporal nesta semana no Supremo Tribunal Federal. Imagina, né? O que aconteceu? Não aconteceu. Os índios estão lá acampados no Supremo Tribunal Federal, um coletivo de indígenas queimou ali a estátua de Pedro Álvares Cabral no Rio de Janeiro, outros grupos de indígenas se manifestam a favor do marco temporal, estão ali, inclusive eu recebi um conteúdo aqui de um líder de povos indígenas lá do Parecis, em Mato Grosso, e ao longo do dia eu vou dividindo aqui com a nossa audiência pelo Notícias Agrícolas, e já adianto que é uma pauta que ficou para a próxima semana, né? O Supremo Tribunal Federal já afirmou, porque assim, tem uma pauta, né? É uma pauta que tem 4 itens e aí eles vão discutindo e uma coisa não pode ser votada antes da outra, não pode ser discutida até que uma discussão sobre aquele tal tema termine, seja votado, seja feito o acórdão próximo, né? O que aconteceu? Então, desde o começo da semana, terça-feira, se eu não me engano, ou quarta, acho que foi quarta-feira, o Supremo começou a discutir a autonomia do Bacen, do Banco Central. E foi, aí faz recesso, aí vamos voltar em meia hora. Não volta em meia hora, não sei o que e tal. Terminaram ontem, no final do dia, e fizeram uma pausa para tomar um cafezinho. Voltaram, fizeram a redação do acórdão. E depois do acórdão, vamos descansar um pouco, porque já estamos cansados, já falamos muito aqui sobre o Banco Central. Vamos deixar, então, a questão do marco temporal para a semana que vem. Essa notícia já está disponível ali no Notícias Agrícolas e veja só o que nos informa a agência de notícias Reuters. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que vai discutir a eventual aplicação do chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que será retomado pelo plenário na próxima quarta-feira. Tá? O assunto polêmico é defendido por ruralistas, mais uma vez, não gosto desse termo, evitem utilizar, isso é muito pejorativo e se refere ali a uma espécie de coronelismo dos latifundiários, uma coisa mais do que ultrapassada, né? Enfim, parlamentares favoráveis e representantes do agronegócio brasileiro, se a gente tem que usar um termo, né? E rechaçado pelos povos originários que se mobilizam para barrar a medida. Na sessão dessa quinta-feira, somente o relator da ação, o ministro Edson Fachin, fez a leitura do relatório do processo, no qual apresenta um resumo das teses em jogo no caso. Logo após a fala de Fachin, o presidente do Supremo, o senhor ministro Luiz Fux, anunciou a suspensão do julgamento e sua retomada a partir da próxima quarta. Segundo ele, há 39 sustentações orais de envolvidos a serem feitas a partir desta quarta-feira e os dias subsequentes. Somente ao final desta etapa, os ministros vão começar a votar no caso. Fux afirmou que há 82 casos sobrestados de demarcação de terras esperando o resultado do julgamento no STF. É um processo de 2007, tá? Então vejam a morosidade do Brasil. É isso, né? E é realmente muito sério. Muito, muito sério o que está acontecendo. E é o maior problema da questão do marco temporal, senhoras e senhores, é a contaminação política no cenário jurídico
do espectro que está sendo tratado. Então, essa contaminação jurídica, que não vai pegar só o STF, mas pode pegar o Congresso, e já pegou o Congresso, e já está enraigada no Supremo Tribunal Federal, vai dar trabalho, vai dar problema, porque as ideologias políticas, essa contaminação política, ela é muito séria e ela já está instalada. Como isso vai ser revertido é uma outra situação. A doutora Luana Ruiz Silva deu entrevista ao Notícias Agrícolas nessa semana, tratando deste assunto, e falou que está acompanhando o julgamento e se colocou à disposição, como sempre a doutora Luana fez, para nos atualizar de todas as informações a partir da retomada do julgamento, tá? Então, quarta-feira que vem, a gente vai recomeçar todo este assunto, tá certo? Bom, 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Meu tempo tá curto aqui, eu não posso passar de 1 hora, senhoras e senhores, né? Que temos ali algumas outras demandas para atender, mas eu já posso adiantar. Dólar tem leve queda antirreal com foco em Jerome Powell. Produção de suínos e de carne da China cairá em 2022, diz especialista do USDA. Temos mercados de café, açúcar, milho e soja já abertos para você aqui no Notícias Agrícolas. Sustentabilidade deve ser marca da agropecuária pós-pandemia, dizem especialistas. IGC, ou Conselho Internacional de Grãos, corta a previsão para safra global de trigo 2021-22, os preços do trigo estão subindo. Não estão subindo só no mercado internacional, como estão subindo aqui no nosso mercado também, tá? E já adianto, vejam, assistam a análise política do professor Paulo Moura, do canal Dextra, cientista político, falando: Pacheco sentou-se na frente do alvo. Rodrigo Pacheco, senhor presidente do Senado Federal, tá certo? Senhoras e senhores, eu agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira, pela companhia durante toda a semana. Eu vi pessoas aqui que estiveram comigo de segunda a sexta-feira. Eu agradeço muito pela companhia, né? Eu agradeço muito pelos comentários aqui, sempre muito gentis comigo, com a nossa equipe, né? Teve gente aqui falando coisas muito incríveis pra mim hoje, né? E eu fico muito agradecida realmente. Parabéns pela forma profissional de transmitir as notícias e o cenário das commodities, colocando também um pouco da sua opinião, diz o Humberto. Humberto, obrigada. E na pessoa do Humberto, eu agradeço, né, por todas as gentilezas, por todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Agro já todo esse tempo. A gente vem fazendo esse trabalho e buscando realmente melhorar sempre. A dona Neuza que está me acompanhando, dona Neuza, minha filha, como é que estamos esse almoço aí? Dá tempo de eu ir almoçar aí hoje? Como é que é? Vamos ver. Quero só ver. Tá lá na Zona Leste de São Paulo. Se eu quiser entrar em São Paulo agora, atravessar a cidade para comer na casa da minha tia, impossível, senhoras e senhores. Mas ela sempre comigo também. Então, obrigado, viu, pessoal? Obrigada. Obrigada por acolherem esse meu jeito meio doido aqui, né, de dar as informações. Mas isso é para nos aproximar, né, da forma que é possível, a gente ficar junto e vocês poderem absorver todas as informações de forma simples, rápida e fácil, tá certo? Tenha um excelente final de semana, se você for trabalhar, né, porque quem é produtor rural não tem final de semana, feriado, essa coisa toda. Se você for trabalhar, bom trabalho, que seja produtivo, que seja para você colher bons frutos e bons resultados lá na frente. A gente vai estar aqui sempre de pé para te noticiar sobre o que é importante e depois noticiar os seus resultados também, tá certo? Bom resto de sexta-feira para vocês. Atenção ao que vai falar o homem lá nos Estados Unidos, Jerome Powell, hoje no nosso alvo, na nossa mira. Precisamos entender o que esse homem vai falar hoje, direto lá do simpósio de Jackson Hole, tá certo? Fora todos os outros andamentos ali importantes para o mercado de commodities agrícolas e também para os mercados negociados fora de bolsa. E toda a nossa programação tá aqui acontecendo para que você fique sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vejo vocês na segunda-feira. Até mais.